Filme O Alto da Compadecida e o Patrimônio Cultural. O Alto da Compadecida é uma peça teatral em forma de alto, em 3 atos, escrita pelo autor brasileiro Ariano Suassuna em 1955. Cabe destacar aqui que ele foi um grande entusiasta da cultura nordestina em suas obras. Trata-se de um drama ocorrido na região nordeste do Brasil, com elementos da tradição da literatura de cordel, do gênero comédia e traços do barroco católico brasileiro. A obra mistura cultura popular e tradição religiosa. Depois que a série foi produzida e tido grande prestígio, foi realizado o filme, que foi dirigido por Guel Arraes, obra que resultou em uma série de conquistas para o cinema brasileiro. Agora irei relacionar cenas do filme com o patrimônio cultural material e imaterial. Em primeiro lugar, o próprio cordel. O Alto da Compadecida foi escrito e baseado em 3 folhetos da literatura de cordel. A literatura de cordel é uma poesia de memória longa que conecta fios de antigas tradições poéticas. A literatura de cordel é registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, no livro das Formas de Expressão e recebe o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Em segundo lugar, Paixão de Cristo. Nas primeiras cenas, Chicó e João Grilo fazem propaganda de um filme sobre a Paixão de Cristo para a cidade, devido ao calendário litúrgico católico. Isso faz lembrar a chegada do teatro no Brasil, que está ligado intrinsecamente à religião. Os jesuítas consideravam a encenação um dos meios de evangelização dos nativos mais efetivos. Ocorriam mais nos períodos festivos como a Páscoa e o Natal. Em 2008, foi sancionado o projeto de lei que transformou a Nova Jerusalém e a Paixão de Cristo em patrimônio cultural, material e imaterial do estado de Pernambuco. Desde 1968, ela é encenada na cidade Teatro Nova Jerusalém. O maior teatro ao ar livre do mundo, agora também é patrimônio cultural, material e imaterial de Pernambuco. Estamos falando da cidade cenográfica de Nova Jerusalém, no município de Brejo da Madre de Deus, no agreste do Pernambuco, localizada a 180 km de Recife, com 100 mil metros quadrados, equivalente a 1/3 da área murada de Jerusalém da época de Jesus. Em terceiro lugar, a cidade de Cabaceiras, Paraíba. A cidade de Cabaceiras é uma pequena cidade localizada no sertão do interior paraibano. Um grande estúdio a céu aberto já foi set de mais de 30 filmes, vários de conhecimento nacional e internacional. A primeira gravação ocorreu ainda na década de 30, é por isso que também é conhecida como a Hollywood nordestina. No filme O Alto da Compadecida, várias cenas foram gravadas no Centro Histórico de Cabaceiras, exemplo a paróquia matriz Nossa Senhora da Conceição. Vale enfatizar que a Igreja Católica no Brasil, desde o descobrimento, sempre fez parte do cenário cultural do país. Seus templos testemunharam o desenvolvimento histórico, urbano e social de nossas vilas e cidades. Hoje, a própria igreja se mobiliza na preservação de seu acervo cultural. A cidade possui um rico acervo de sobrados preservados do século XIX, onde funcionam vários museus e atividades voltadas à população. Trata-se de uma paisagem singular que reúne ao mesmo tempo e de maneira articulada várias dimensões do chamado patrimônio cultural. Edificações, bens naturais, manifestações culturais e materiais e sítios arqueológicos, tais como os festejos que preservam sua identidade, as ruas largas e vias estreitas, como também casinhas do século XVIII, estiveram presentes nas gravações. Exemplo, a Casa do Padeiro. A cidade apresenta um inventário nacional de referências culturais em parceria com o Ministério da Cultura e o IPHAN. Na época, o inventário tinha como objetivo cadastrar os bens imateriais da cidade de maior relevância, como a língua representativa do bode-rei e os artesanatos feitos em couro de bode, assim como a tradição dos curtumes, onde são fabricados. Em 2009, o IPHAN lançou a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira como mais uma ferramenta de preservação do patrimônio cultural no âmbito federal. A categoria Paisagem Cultural, definida pela Unesco, surgiu com o objetivo de proteger obras conjugadas do homem e da natureza. Nesta cidade há várias paisagens naturais como o Lajedo do Pai Mateus, que possui imensos blocos de granito arredondados com até 45 toneladas, que, segundo estudos, tem origem vulcânica, e foi cenário de cenas deste e de outros filmes. Em quarto lugar, a arte barroca. O barroco originou-se na Itália no início do século XVII e irradiou-se por todos os países da Europa. Aos poucos chegou também ao continente americano, trazidos pelos colonizadores portugueses e espanhóis. Na arte barroca, predominam as emoções e não o racional. É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco e sua busca em conciliar o bem e o mal, Deus e o diabo, o céu, terra, pecado e pureza, alegria e tristeza, espírito e matéria, paganismo e cristianismo.
A Igreja Católica foi a maior propagandista das diretrizes deste novo estilo. No princípio, a pintura barroca se caracterizou por mostrar pessoas carregadas de emoção e sentimentos. Passado o tempo, os pintores barrocos começaram a utilizar mais cores e dar maior luminosidade às obras. As características da pintura barroca são a dominância do emocional sobre o racional, violência e contraste de luz e sombra, pintura com efeitos ilusionistas, a aparência da profundidade às vezes é tão perfeita que dá a impressão que se vê o céu real e não o céu pintado na parede ou tela. Os temas pintados eram cenas momentâneas, carregadas de intensidade dramática, composição assimétrica em diagonal, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Muitas dessas características estão presentes na composição da palheta de cores do filme, e contrastes acentuados de claro e escuro, em especial nas cenas dentro da igreja também. A dicotomia do bem e o mal e a pintura principal da igreja tem fortes influências barrocas. Os artistas brasileiros que mais se destacaram no estilo barroco foram o mestre Ataíde, na pintura interna das igrejas, e Aleijadinho, nas esculturas internas e externas das igrejas. Os dois fizeram a maioria das obras em Minas Gerais. Ouro Preto é uma das primeiras cidades tombadas pelo IPHAN. Em 1938, é a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Cultural Mundial, conferido pela Unesco em 1980. Tal reconhecimento deve-se principalmente ao fato da cidade ser um sítio urbano completo e pouco alterado em relação à sua essência. Formação espontânea a partir de um sistema minerador, seguido por uma marcada presença dos poderes religiosos e governamentais, com fortes expressões artísticas que se destacam por sua relevância internacional. O traçado urbano colonial mantém-se intacto e o mesmo ocorre com os exemplares da arquitetura religiosa e civil mais expressivos e as suas obras de artes preservadas. É tanto que viraram sinônimos de artes de catedrais em todo o Brasil, como também se manifesta nas artes gráficas do filme. Em quinto lugar, o cangaço. O tipo de dança chamado chachado foi difundido como uma dança de guerra e entretenimento pelos cangaceiros, notoriamente do bando de Lampião, no início dos anos 20, em Vila Bela, atual Serra Talhada. Na época tornou-se popular em todos os bandos de cangaceiros, espalhados pelos sertões nordestinos. Era uma dança exclusivamente masculina, por isso nunca foi considerada uma dança de salão, mesmo porque naquela época ainda não havia mulheres no cangaço. Faziam da arma a dama, dançavam em fila indiana. O da frente, sempre o chefe do grupo, puxava os versos cantados e o restante do bando respondia em coro, com letras de insulto aos inimigos, lamentando mortes de companheiros ou enaltecendo suas aventuras e façanhas. O IPHAN reconhece a Grota do Angico, localizada no estado de Sergipe, como paisagem cultural do Brasil. É uma paisagem singular com representatividade simbólica e identitária única. Palco de um dos eventos mais importantes do cangaceirismo no Nordeste brasileiro, a Grota do Angico foi o local em que Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, e Maria Gomes de Oliveira, vulgo Maria Bonita, os 9 cangaceiros morreram emboscados pela polícia alagoana. A cidade de Piranhas, Alagoas, ficou conhecida nacionalmente por ser o local onde as cabeças do cangaceiro Lampião e de outros do seu bando ficaram expostas após a decapitação. No Museu do Sertão, antigo prédio da estação da rede ferroviária, há várias fotos de Lampião, inclusive a que registra o empilhamento das cabeças na escadaria da Prefeitura Municipal. O personagem Severino de Aracaju acaba sendo um protótipo ambivalente de Lampião. Em sexto lugar, o Padre Cícero. Cícero Romão Batista, por muito tempo, foi um santo popular, porém foi oficialmente beatificado em 2022. Obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará, bem como do Nordeste. Em uma das cenas do filme aparece um ícone do Padre Cícero na parede da padaria. Já foi o segundo maior monumento do Brasil, hoje é o terceiro maior do Ceará. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que considera a estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, um patrimônio histórico e cultural do Ceará. Em sétimo lugar, a musicalidade. Nestas características da literatura de cordel, encontramos narrativas e interpretações no gênero musical folk, contexto idealizado pela tradição folclórica brasileira. A música em uma obra audiovisual tem a função de complementar a história que está sendo apresentada visualmente, chamar a atenção e despertar o interesse em quem está assistindo. Sua existência pode emocionar, causar tensão, desconforto, felicidade, tristeza, acelerar uma situação ou acalmá-la. Tudo depende do momento em que é feita a montagem entre a função que o diretor da obra deseja aplicar a ela. Isso foi feito com maestria no filme. O gênero musical forró também esteve bastante presente no filme. O forró obteve o reconhecimento do IPHAN como patrimônio cultural e material e consta no livro do Registro das Formas de Expressão. Em oitavo lugar, utensílios de barro. Ver as peças de barro presentes no cotidiano da região onde foi gravado o filme
nos faz pensar o quanto a cerâmica tem uma forte representatividade, além do cotidiano dos nordestinos, sobretudo no passado, mas que também encontramos na história cultural de todos os continentes. No Brasil, temos a exemplo das peças de cerâmica do Vale do Jequitinhonha, feitas em barro, na qual envolve saberes indígenas antigos que chegaram até hoje sem perder as características. Agora faz parte do patrimônio cultural de Minas Gerais. A arte da cerâmica marajoara, considerada a mais antiga arte cerâmica do Brasil e uma das mais antigas das Américas, apresenta geralmente padrões decorativos com desenhos labirínticos e repetitivos, traços gráficos simétricos em baixo ou alto relevo, além de entalhes e aplicações. O acervo arqueológico de cerâmica marajoara do Belém foi registrado pelo Departamento de Patrimônio do Estado do Pará. O saber envolvido na fabricação do artesanato de panelas de barro foi o primeiro bem cultural registrado pelo IPHAN como patrimônio material no Livro de Registro dos Saberes em 2002. O processo de produção no bairro de Goiabeiras Velhas, em Vitória, no Espírito Santo, emprega técnicas tradicionais e matérias-primas provenientes do meio natural. A atividade eminentemente feminina é tradicionalmente repassada pelas artesãs paneleiras às suas filhas, netas, sobrinhas e vizinhas no convívio doméstico e comunitário. Nono e último, o carrossel. No filme mostra a cena de um carrossel. Achei interessante, pois o formato da escultura dos cavalos lembra um pouco o carrossel do Tobias, além da cultura de parques de diversões e a diferença que fazia nas noites de Natal para as crianças aqui do Nordeste. O carrossel do Tobias chegou a Aracaju em dezembro de 1904. Antes, foi montado em Recife e Maceió, mas foi fabricado nos Estados Unidos, onde a tradição de grandes brinquedos infantis armados em espaços públicos remontam ao final do século XIX. Em Aracaju, ele foi montado ao lado da Catedral, na atual Praça Olímpio Campos, no centro. Ele podia acomodar até 300 pessoas, mas só levavam no máximo 150 pessoas. O carrossel foi comprado pelo governo do estado em 1984 e tombado pelo Patrimônio Histórico em 1987, quando foi guardado no galpão do parque da cidade. Este é um vídeo especial em homenagem ao Nordeste. Considere se inscrever e obrigado!